Sobre reguladores de tensão. Reguladores de tensão em um sistema elétrico são equipamentos destinados a manter determinado nível de tensão na rede de distribuição do sistema elétrico. A respeito desses equipamentos, assinale a alternativa correta. Qual é a fonte que você deve beber sobre equipamentos elétricos? É a mesma. Note, os concursos adoram os livros de Mamed. Então não perca tempo com nenhuma videoaula, não perca tempo com nenhuma resolução de concurso que não seja acompanhada pelo seu estudo, não leitura. Leitura você vai ler seus romances quando você estiver pouco interessado, que até um romance é algo mais do que leitura, é leitura intensa, que você faz concentrado. Mas quando você é só ler, ler notícia desinteressante, ler feed do Facebook. Mas para estudar, tem que ser acompanhado pelo Mamed. Então, a dica foi dada na aula teórica sobre esse tópico, que eu não me lembro se a gente tratou pouco, na verdade, de regulador, porque não é um equipamento que cai em detalhes, mas você tem que estudar sempre mais. Então, por favor, já sabe qual é a dica. A respeito desses equipamentos, os reguladores de tensão, assinale a alternativa correta. Reguladores de tensão são empregados nas linhas de transmissão e distribuição com valores de tensão superiores a 69 kV. Não. Eles são tipicamente utilizados nas linhas de distribuição. Eu não estou dizendo que não são utilizados nas de transmissão, mas tipicamente são nas de distribuição, e as tensões comuns desses equipamentos são das redes de distribuição. Então, no final das contas, a gente tem tensão de 11,9 a 34,5 kV para a rede de distribuição. Então, no final das contas, são valores como esse que você espera ter a expectativa de ver esses equipamentos. São esses valores como esse, e tipicamente na rede de distribuição. Então, a expectativa é isso aqui, ó, são empregados tipicamente na rede de distribuição com tensões menores do que 69. Então, lá na linha de transmissão, se precisou de alguma forma regular a tensão, geralmente não é com regulador que se faz isso. Se usa, por exemplo, banco de capacitor para poder fazer esse tipo de regulação. E lá, e geralmente se usa banco de capacitor ou reatores também, que se usa para fazer a regulação. O banco de capacitor para aumentar a tensão e o banco de reatores para diminuir a tensão na linha de transmissão. Também em linha de distribuição se usa capacitores para isso. Geralmente não se usa reatores, porque no fim das contas as linhas de distribuição geralmente alimentam cargas indutivas. Não se vai usar um reator, que é um indutor de sistema elétrico de potência, para baixar ainda mais o fator de potência, né? Não vai fazer isso. Mas nas linhas de transmissão, durante a madrugada, o efeito capacitivo entre a linha e a terra fica elevado. Então, às vezes, o reator tem que entrar na jogada para regular a tensão. Reguladores de tensão auto-booster e reguladores de tensão de 180 graus são exemplos de reguladores utilizados em rede de distribuição. Aqui tem uma coisa que é uma soma de ignorância minha com informação não encontrada. Fique à vontade para fazer sua pesquisa. Reguladores de 180 graus. Isso aqui foi algo que eu não consegui encontrar. Quando, obviamente, eu encontrei esse nome, eu falei, isso aqui é o que mesmo? Que eu já me esqueci. Não tinha esquecido não. Eu simplesmente não sabia o que era, e quando eu fiz a minha busca, eu não encontrei isso aqui. Os reguladores de tensão mais utilizados são os auto-booster e também os reguladores de 32 passos, 32 passos é a forma como é dito também. Esse nome aparece aqui alguma hora? Não aparece não. Que tem 32 taps para poder você fazer o aumento ou diminuição da tensão. O que é que fica aqui de comentário básico, porque você vai estudar de verdade equipamentos sempre no livro de Mamed, nunca através de somente videoaulas, nunca. Você vai estudar lá no livro, mas o básico vai dizer o seguinte, que os autoboosters são do tipo, tipicamente, monofásicos, que obviamente você usa mais de um deles para poder formar o trifásico, não obrigatoriamente 3, com 2 você forma o trifásico, mas joia, vamos focar aqui que ele é tipicamente equipamento monofásico e que ele não tem grande quantidade de ajustes. Tipicamente, ele tem a variação de 0 a 6% da tensão. Desculpe, ele pode aumentar de 0 a 6% da tensão ou diminuir de 0 a 6% da tensão
para baixo. Isso só pode ser de um jeito. Ou você configura o equipamento, ou você faz o equipamento funcionar aumentando a tensão ou somente diminuindo. Ele não tem a capacidade de aumentar a tensão quando é exigido porque tem muita carga, um fator de potência indutivo, ou de abaixar quando tem o fator de potência capacitivo na carga. Ele não tem essa condição. Ele só funciona ou só aumentando ou só diminuindo, tipicamente de valores entre 0 e 6% e tipicamente em 4 passos de 1,5%. O que tem de informação básica sobre o equipamento seria isso aí. Construídos da forma monofásica, podem somente aumentar ou somente diminuir a tensão. E como se não bastasse, a regulação deles vai de 0 a em torno de 6% e em 4 passos, de 1,5% para atingir esse valor máximo. Lembrando que regulador de tensão é um equipamento que regula a tensão. Quer regular a tensão é manter a tensão nos níveis adequados de acordo com o que a gente tem no PRODIST, né? Que nós estudamos na nossa aula teórica, no qual discutimos o procedimento de distribuição no módulo 8, que trata de qualidade de energia. Reguladores de tensão comerciais são sempre trifásicos, visto que esse será o esquema nas redes de distribuição. E então, olha só, como eu falei a você, eles são construídos na versão monofásica também, e há a possibilidade sim de você querer regular somente uma fase do alimentador, ou então fazer uso de mais de uma unidade monofásica para criar o banco trifásico. Então, na verdade, eles não são sempre trifásicos. O sempre que pegou, se te falasse até tipicamente, a gente talvez tivesse que engolir ou protestar até depois, mas sempre não é a palavra. Então, sempre não. Então, vou botar aqui, ó, errado, errado, e aqui errado por causa desse sempre. Reguladores de tensão podem operar tanto como elevadores quanto como redutores de tensão, sendo que a primeira opção é a mais comum. Aí vem uma questão. Eles podem operar como elevadores ou como redutores. É verdade, mas note que o autoboost só pode operar dado que você tem um equipamento ou somente subindo ou somente descendo. Mas pode operar, os reguladores de forma geral podem operar subindo ou descendo. Beleza. Sendo que a primeira operação é a mais comum. Sim, a operação mais comum é quando você tem uma linha de distribuição e tem que alimentar uma carga e, obviamente, a tensão cai. O que é que você faz? Pense que você não tem só uma carga, você tem um monte de cargas em paralelo, para ficar melhor. O que é que você faz? Aqui você tem a subestação. Na subestação você coloca um regulador e ele tem como função, em especial nos horários de pico, lá naquele horário de maior demanda, final da tarde, para o caso do centros residenciais e até comerciais. No caso industrial, os horários de pico serão outros, né? O horário de produção máxima de uma indústria não é exatamente de 6 da noite até 9 da noite. Não obrigatoriamente, que vai que tem indústria que funciona nesse horário como um horário mais produtivo, mas não é o comum. Um dispositivo que você usa para elevar a tensão, já eleva a tensão aqui de tal forma que a tensão, bota em vermelho, você eleva a tensão já com o regulador na saída da subestação e, obviamente, como consequência, acaba elevando a tensão em todo o alimentador. Então, no final das contas, o regulador ele funciona tipicamente, de fato, a função mais comum é aumentar o nível de tensão e não diminuir, ainda que ele possa diminuir nas condições mais críticas. Então, no final das contas, isso aqui está ok, isso aqui está certo, ó. Isso aqui está certo. Só vamos ver se existe outra certa também, vai que tem, né? Vamos analisar o item E. Reguladores de tensão utilizados nas redes elétricas brasileiras de transmissão como rede de 69 kV, pronto. Estaríamos falando o oposto do que dissemos antes, porque no fim das contas, o ambiente natural dos reguladores na redistribuição com tensões, valores elevados, mas não de 69 kV. São as tensões tipicamente da rede de distribuição. Daqui só já tem o erro. São equipamentos eletrônicos. Aqui vem a segunda questão. Não estou dizendo que não existem reguladores eletrônicos para fazer regulagem de tensão, equipamentos modernos, mas quando a gente diz o nome regulador de tensão, a gente se refere tipicamente ao equipamento que é analógico, bobinado, né? Então a gente vai ver algo do tipo,
autotransformador. Aqui a alimentação, aqui ó, a alimentação, vou botar um V1. E do outro lado, você tem a possibilidade de variar o TAP desse dispositivo. Aqui ele vai alimentar um alimentador, que é o condutor que sai da subestação, e vai alimentar diversas cargas, tudo modelado aqui só por uma impedância. Este valor de tensão pode ser aumentado se você liga uma quantidade maior de bobinas, ou pode ser diminuído se você liga uma quantidade menor de bobinas. Eu quero que você veja que isso aqui é uma ligação de um autotrafo, né? E só para deixar bem claro o desenho, para não correr isso de alguém não ter entendido, eu quero dizer que você pode fazer isso aqui, ó. Você pega isso aqui e pode ligar, por exemplo, aqui. Você criou um aumento de tensão. Ou você pode fazer isso aqui, diminuindo a tensão. Isso vai ser feito de acordo com a conveniência. O mais comum é que seja necessário aumentar a tensão. Afinal de contas, você tem de compensar a queda de tensão na própria linha. Então, você aumenta a tensão na subestação. Essa é a forma habitual ao qual a gente se refere como regulador. Então, não seria o caso de julgar que são equipamentos eletrônicos com tiristores e transistores para chavear determinado nível de tensão. E não quer dizer, opa, eu aqui na frente, ó, e não quer dizer que no futuro não vai existir esses equipamentos como equipamentos habituais. Mas se hoje eles estão disponíveis, a gente chama regulador de tensão e dá um sobrenome eletrônico, estático e assim vai. Quando usa o termo regulador de tensão, a gente deve confiar num dispositivo similar a esse. Tá joia? Então, o item verdadeiro é o item D mesmo, é o único que tem aqui ó, a questão verdadeira, que tem a sentença verdadeira.